Abram suas Bíblias, texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 3 e 4. Diz assim: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de a sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. O texto o qual lemos chama a nossa atenção. Ele tem dito: ninguém de maneira alguma vos engane. Pois o texto ele fala do homem do pecado. Ele fala do filho da perdição, cuja sua vinda é segundo a eficácia de Satanás. E ele vem, no contexto desse texto, diz que ele vem com todo o poder, com prodígios de mentira. Este homem, o qual o texto diz, é o mesmo citado no livro de Apocalipse, denominado por nós de o Anticristo, querendo parecer Deus. Sabemos que o nosso Deus tem todo o poder, assim no céu como na terra, e que Deus ele faz sinais e prodígios. Prodígios é a mesma coisa que milagre. Nós sabemos que milagre é uma ação sobrenatural da parte de Deus. Ou seja, aquilo que é natural é aquilo que dentro de uma lógica humana nós conseguimos fazer ou alcançar. Aquilo que é sobrenatural é algo em que nós, dentro das nossas condições ou capacidade, nós não conseguimos realizar ou alcançar. Então, nós que somos cristãos, quando algo sobrenatural acontece, é uma operação do próprio Deus, dando a nós sinais, fazendo prodígios, fazendo um milagre. E a Bíblia fala que esse homem do pecado, esse filho da perdição, ele quer se parecer Deus. E ele vai vir com sinais, porém com prodígios de mentira. Os milagres que ele vai realizar é de mentira. O Senhor. A Bíblia fala que o diabo ele peca desde o princípio. Pois o mesmo diabo um dia ele invejou o trono e a posição de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 14, do verso 12 ao 14, diz: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás, o diabo, aquele que conhecemos, desde o princípio, tem invejado a posição, o lugar de Deus, querendo sempre parecer Deus. E com sua mentalidade e ambição de inveja, conseguiu influenciar ainda a terça parte dos anjos. E devido a isso, eles foram expulsos do céu, lançados na terra, como diz em Apocalipse 12, verso 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra.
Por isso que Pedro ele chega a dizer, lá na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se ele tragou a terça parte dos anjos, imagina a força que ele vem para tragar os humanos, homens hoje já contaminados pelo pecado. E as estratégias do diabo, desde o princípio, sempre foi a mesma. Desde lá de quando ele conseguiu ali arrastar a terça parte dos anjos, a ideia, a estratégia dele era a mesma. Ele invejou o trono de Deus. E ele influenciou os outros anjos com aquilo que ele tinha no coração. Vamos tomar o trono de Deus. Por que ele não nós? Por que ele não eu? E ele contaminou esses outros com aquela mesma ambição, querendo parecer Deus. Vamos relembrar um fato. Na queda do homem, lá no livro de Gênesis, qual foi a proposta que ele fez para o homem comer do fruto proibido? Lá em Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 ao 5, diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores dos jardins comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, abrirão vossos olhos e sereis como? Deus. E serei como? Deus. Sabendo o bem e o mal. Aleluia, Jesus. A proposta da serpente para que o homem pecasse era justamente dizer que se ele comesse daquele fruto, ele seria semelhante a Deus. Uma proposta em que o homem não resistiu. A soberba, a ambição, aquele orgulho negativo tomou conta do coração. E isso fez com que o homem pecasse. Então, desde o princípio, desde quando o diabo começou a pecar, o pecado era o mesmo. Sempre querendo tomar o trono de Deus e influenciando os outros a querer se parecer com Deus. Jesus, o nosso Senhor, ele chega a dizer, lá em Mateus 24, 4, Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha a estratégia do diabo, querendo parecer Deus. Por isso que o diabo hoje, para enganar, ele fala que ele é Deus, que ele é o Cristo. É a mesma estratégia lá do princípio. Eu sou Deus, eu sou o Cristo. E vem muitos aí com essa historinha e saem enganando um monte de gente. verdade, Deus. Oh, meu Deus. Cristo, o Messias, o Salvador, tem surgido muitos dizendo, querendo se parecer com o Senhor. Muitos. E o diabo, ele tem usado de muitas estratégias, semelhante ao que Deus nos propôs para recebermos vida eterna. Ele tem feito algo semelhante para tirar o povo do caminho de Deus e para o caminho da perdição. Então a única maneira dele tirar pessoas do caminho de Deus é fazendo algo parecido, é se fazer parecer com ele. Ele lança ali uma estratégia aparentemente igual, se colocando numa posição parecida,
para iludir as pessoas. Só que ele faz a proposta: vamos ser como ele. Alguém que já ouviu falar do Super-Homem? Amém. Super-Homem, aquele dos quadrinhos, dos filmes. Se vocês observar aquela história, o Super-Homem, aquele menino super poderoso que salva todo mundo, ele é um filho de um homem de um outro planeta, ao qual ele enviou para este mundo, até mesmo para salvar o filho lá daquele planeta. E que aqui no nosso planeta Terra ele é diferenciado de todos, porque ele é o herói, ele é o Salvador. Alguém que já ouviu falar naquele desenho, por exemplo, chamado Pokémon? Já. Que as crianças assistem fascinadamente. Vocês já sabem ou já ouviram falar qual que é o conteúdo da história, qual que é a estratégia ali da história para as pessoas iludirem a criança? Hoje o Pokémon tem muitos seguidores. Por exemplo, o herói daquele desenho é um menino chamado Ash Ketchum. Ele é um treinador de Pokémon. Ele não teme arriscar a sua vida pelos Pokémons e nem pelos humanos. E em um dos filmes desse Pokémon, esse Ash, ele morre para salvar um Pokémon. Ele morre em um lugar de um Pokémon. Só que enquanto todos choraram, ele ressuscita. Não é muito familiar isso? Alguém que se entrega pelos outros, morre pelos outros e ressuscita como ali um Salvador que saiu dos mortos. E ali as nossas crianças assistem aquilo, se apegam àquilo e tem o Pokémon, o Ashi lá, o treinador do Pokémon como seu Salvador. Isso é estratégia de Satanás. Personagens em quadrinhos são criados para atrair a atenção, a serem conhecidos como o Salvador. E a Bíblia é muito mais antiga do que tudo isso. A Bíblia, quando fala do Messias, do Salvador, é muito mais antigo que todas essas historinhas. E o diabo vem copiando, vem querendo parecer Deus para atrair seguidores. Porque ele faz sinais também de prodígios, só que de mentira. E com isso ele atrai seguidores. Sem contar que tem muitos homens dizendo ser o próprio Jesus Cristo. Tem aquela tal dessa nova religião aí do 666. Um homem que se diz ser a reencarnação de Jesus Cristo. Com essa brincadeira toda, esse homem já tem 2 milhões de seguidores. As pessoas acreditam que ele é Jesus, que ele é o Messias, que ele é a reencarnação de Jesus. Meu Deus. E que logo o seu corpo será glorificado. No Brasil tem 10 mil. E eles ali, a mensagem que ele passa é que não existe pecado. Porque o pecado foi abolido na cruz. Então você pode fornicar, prostituir, fazer tudo com qualquer tipo de escândalo, pois não existe mais pecado. Meu Deus. Porque ele aboliu o pecado na cruz e ele é o Jesus Cristo. Meu Deus. Querendo parecer Deus. Oh Senhor. Sem contar outros que dizem ser Cristo, ou outros dizem que ser o Salvador. Assim como o diabo iludiu o primeiro homem a ser igual a Deus, tem feito a mesma proposta para as pessoas. E elas têm gostado dessa ideia. Mas tudo não passa de ilusão que está levando todas à destruição. Por isso que o nosso Senhor Jesus falou: muita cautela, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Às vezes a gente pensa que é só esses homens que estão se manifestando. Esses exemplos de desenhos animados, de personagens de televisão.
que influencia a mente da criança, para que ela já tenha um ídolo como o seu Salvador. Já começa aí. Sem contar que hoje no mundo existem diversas religiões. Para nós que somos cristãos, nós identificamos ela como seitas. Todo grupo que se denomina único caminho da salvação, ou a salvadora, outras se denomina o consolador prometido, outras prometem que se você for salva por ela, um dia você será o mesmo consolador na forma de Espírito Santo. A estratégia de Satanás, te oferecendo uma forma que você pareça com Deus. Se o Espírito Santo é o próprio Deus, e alguém fala que se você pertencer àquela religião, você vai se tornar um Espírito Santo, o diabo está lhe fazendo uma proposta para que você pareça com Deus, só que na posição de usurpar o lugar de Deus. Oh, meu Deus, em nome O diabo tem plantado nas pessoas esses malditos ensinos. Oh, Senhor. E eles estão caindo nesse laço porque gostam de parecer Deus. Aquela sensação dentro do coração. Eu tenho o poder. Eu tenho o poder de salvar, de condenar. O poder está em mim. O diabo coloca isso dentro do coração das pessoas. Oh, Senhor. E elas se sobem em um salto, em um patamar mais alto, com esse tipo de sentimento. E ali, fazem ali as acepções das pessoas. Se colocam como juiz das pessoas, julgando, você está no céu, mas você está no inferno. Porque do meu jeito, do jeito que eu sei, tem que ser desse jeito para ser salvo. Se colocando no lugar de Deus. Oh, Senhor. Nós sabemos que a porta é Jesus Cristo, que o caminho é Jesus Cristo. Como outros aí vêm se colocando como porta, religiões vêm se colocando como porta e como caminho, são tudo seguindo o ensino de Satanás. É um ensino maldito que tem contaminado as pessoas e que, sem elas perceberem, isso está levando à destruição, à condenação eterna. A Bíblia fala que quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino, Satanás será preso por 1000 anos, para não mais enganar as nações. Só que ao fim desses 1000 anos, a Bíblia fala que importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E ela fala que a primeira coisa que ele vai fazer é sair para enganar. Esse é o trabalho dele. Essa é a missão dele. E o texto que fala sobre o assunto, fala que ele vai conseguir enganar uma porção de gente. E vai levantar ali um batalhão de gente para fazer guerra contra o Cordeiro e contra os santos. Eles vão cercar lá o arraial dos santos, a cidade santa, para fazer guerra contra eles. Aí eu estive pensando, qual que é a estratégia de Satanás para enganar essas pessoas? Qual será a estratégia dele? É a mesma. Ele vai passar para as pessoas, porque ele pode ficar sentado no trono e não nós. Porque ele tem que ser adorado e não nós. Vamos tomar o trono. Vamos tomar o lugar deles. Vamos tirar ele do poder, vamos assumir nós. E o diabo vai plantar o mesmo intento no coração dessas pessoas. Mas a Bíblia diz que quando isso acontecer, descerá fogo do céu. Eles estão sendo enganados rumo à destruição. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Cuidado. Cuidado. É isso que as pessoas têm que ter. As pessoas que não
estão aí com os seus pés firmados na palavra de Deus. As pessoas que estão seguindo religiões ou estão sendo devotos de outros mediadores que não sejam o nosso Senhor, tem que tomar muito cuidado. Religiões que têm líderes aí que se colocam aí praticamente como Deus. Líderes aí que são adorados. Líderes ali que estão ali para ouvir o pecado e perdoar o pecado da pessoa como se fosse Deus, querendo parecer Deus. Isso é um ensino de Satanás. E as pessoas têm gostado dessa ideia. As pessoas têm gostado de querer ser como Deus. Porque é isso que o diabo sempre invejou da parte de Deus. Tudo aquilo que lhe é proposto a ser ou a ter características que só Deus tem. Isso quer dizer que você está sendo enganado e segue rumo à condenação eterna. Só que a Bíblia fala que para isso Cristo se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Aleluia, Jesus. Por isso, o que a Bíblia nos ensina não é parecer Deus no sentido de tomar o lugar dele, mas o que a Bíblia ensina é para nós sermos imitadores dele, como Cristo nos deu exemplo. Cristo não quer que a gente queira parecer ele a nível de tomar o lugar dele, a nível de usurpar aquilo que é direito ser ele. Mas a Bíblia nos ensina a sermos imitadores de Cristo, como ele nos deu exemplo quando homem aqui na terra, quando se fez carne aqui na terra, como está escrito lá no livro de Filipenses. Está escrito: somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E nada vos espanteis dos que resistem, e que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente a crer nele, como também a padecer por ele. Aleluia, Jesus. Tendo o mesmo combate já em mim, tendo visto e agora ouves estar em mim. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranhados afetos de compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um pelo que é propriamente seu, mas para também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós mesmo um sentimento que também houve em Cristo Jesus. Vamos ver que sentimento é esse? Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao seu nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pode o diabo enganar, pode ele querer parecer Deus, pode ele fazer o que ele quiser, mas somente a Jesus se dobrará todo o joelho, e somente a Jesus toda língua confessará que Ele é o Senhor. Somente a Jesus pode Ele fazer o que Ele quiser, mas só o nome dEle é sobre todo o nome, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Deus colocou essa mensagem no meu coração, que possa ficar gravada no coração de vocês, e aqueles que assistirem essa mensagem aí sejam alertados pela estratégia de Satanás e ouça aquilo que Cristo nos falou, nos ensinou: cautela, calma, para que ninguém vos engane. Amém?